é interessante a gente olhar para a liderança e falar tanto de liderança hoje, né, sem perceber determinados conceitos óbvios, né? Tem muita obviedade no exercício da liderança que hoje é esquecida, né? Primeiro, de que o óbvio precisa ser dito, né? A gente muitas vezes é doutrinado para ser melhor do que alguém. A gente entra num emprego e a gente precisa ser melhor do que o cara que veio antes da gente. A gente está numa roda de amigos, a gente tem que ser um melhor pai do que os outros. Nas mídias sociais a gente tem que postar coisas mais incríveis do que os outros postaram para termos mais likes. A gente está o tempo inteiro tendo que superar alguém e a gente esquece de falar sobre o óbvio. A gente esquece de contar o óbvio. A gente esquece de fazer o óbvio. Não adianta eu pensar numa liderança incrível que gere impacto, como diz o Pondé, para o mundo inteiro, se eu não consigo organizar o meu quarto, né? Não adianta eu imaginar que eu estou fazendo uma liderança através de uma nova diretriz que eu penso para a minha empresa, se eu não consigo liderar dentro de casa as pessoas que me ajudam a cuidar dos meus filhos, por exemplo, se eu não consigo ser um líder inspirador para minha esposa, para os meus próprios filhos dentro de casa. A gente vê ainda uma busca muito grande por uma aprovação externa de pessoas que internamente não se prepararam para serem líderes. Para sermos líderes, a gente tem que estar líder. É um exercício como qualquer outro, porque se você deixa de correr, aquela facilidade que eu tinha para correr 7 quilômetros, dar uma volta aqui na lagoa, você deixa de ter em pouco tempo. E quando a gente deixa de fazer o exercício que vira rotina, que vira hábito, né? Porque a liderança pode virar um hábito, quando você percebe que o tempo inteiro você está influenciando pessoas à sua volta, quando ela deixa de ser hábito, ela passa a ser algo que já não é tão fácil, tão orgânico, tão intuitivo a ser feito. Então, o exercício de fato é um estado, né, onde a gente precisa se perpetuar. Agora, ser líder hoje é entender que a liderança não traz contigo o poder. A liderança ela precisa ser, além de orgânica, ser desassociada da hierarquia. A gente aprendeu que para sermos líderes tínhamos que ocupar um cargo, tínhamos que possuir algum tipo de crachá que credenciasse a gente para ensinar para alguém. A gente vem de um mundo onde o professor sempre sabia mais do que o aluno, onde o pai sempre sabia mais do que o filho, onde o chefe sempre sabia mais do que o funcionário. Esse exercício errado de liderança foi por água abaixo. A gente teve como professores Maquiavel. Maquiavel dizia que era melhor um chefe ser temido do que ser amado. Com certeza esse cara não consegue se comunicar com a nova geração de líderes e de liderados. O primeiro exercício da liderança é a desconstrução dela associada à hierarquia. Para começar a entender esse ponto, a gente precisa entender que somos líderes e liderados o tempo inteiro. Que podemos liderar para o bem ou para o mal o tempo inteiro. Quem é pai como eu sabe, por exemplo, que se você fizer uma programação incrível para que seu filho cumpra e que às 8 horas da noite a casa esteja pronta para que ele durma, muitas vezes chega às 8 horas da noite e nem banho o seu filho tomou. Você foi liderado pelo seu filho naquele momento. A liderança positiva, ela passa por alguns princípios básicos e a liderança precisa ser entendida como um exercício. Sendo um exercício, ela precisa ser praticada o tempo inteiro e associada principalmente a uma liderança da própria vida. A liderança por discurso não funciona mais. Eu ter um discurso lindo sobre liderança, sobre treinamento, sobre preparação e eu não praticar, me descredencia totalmente para liderar qualquer tipo de time, até para liderar minha própria vida. A gente vive num mundo hoje onde a gente está sendo acompanhado, questionado o tempo inteiro. Não só pelas mídias sociais, mas pela possibilidade que a gente tem hoje de ter acesso à informação, ao comportamento das pessoas. Líderes hoje não conseguem mais vestir uma roupa ou um uniforme e liderar e não levar isso para o dia a dia e para a prática constante. A liderança de fato é um exercício.